Glória a Deus. Amados, louvamos a Deus. Que bom estar com você, que bom que você está aqui, último dia do ano. E nós, assim, todo ano fazemos grandes reflexões, sepultamos muitas coisas. Junto com o último dia do ano, nós sepultamos muitas coisas durante o ano, mas também nós levamos muitas coisas para o ano seguinte, são coisas que nasceram nesse ano. Eu tenho certeza que em 2023 muitas coisas nasceram para você. Coisas das quais você orou por anos, às vezes esperou por meses e Deus concretizou em 2023. Então essas vão conosco, né, para o ano seguinte. Outras, de fato, nós devemos sepultar. Existem coisas que você precisa fazer uma autorreflexão profunda de si mesmo e da própria vida, e elas não devem passar da meia-noite de hoje. Elas devem ficar nesse ano. Porque com certeza ano que vem, esse ano que está se iniciando, será muito diferente para você nessas áreas que você precisa sepultar. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela vida da igreja. A igreja tem sido assim, para nós, um marco de Deus nas nossas vidas, como família, em todos os aspectos, em todos os sentidos, como pessoa. Eu tenho me tornado a pessoa que sou por conta da igreja, por conta da minha família, por conta da ação e da graça do Espírito Santo. E eu tenho aprendido muito com vocês. Esse ano foi um ano de muito aprendizado para mim. Eu faço sempre a minha reflexão, né, de ano, você também deve fazer a sua com certeza. Mas eu tive pontuando algumas coisas, eu marco e escrevo muitas coisas no início do ano a respeito de objetivos que eu quero, desejo. E a respeito daquilo que Deus quer e Deus deseja, porque há uma diferença entre aquilo que você quer e deseja e aquilo que Deus quer e deseja para você. Então eu faço esses apontamentos na virada de todo ano, na última semana, e no finalzinho do ano eu dou uma reavaliada naquilo que foi possível, naquilo que não, naquilo que Deus acrescentou, que eu nem marquei, né? Então eu queria desafiar você a fazer essa reflexão também, e que você pudesse ver o saldo positivo daquilo que o Espírito Santo está fazendo. E Deus está fazendo muita coisa. Nós distribuímos para vocês, se você ainda não pegou, quando você sair, você pode ter acesso ali com os obreiros, o plano anual de leitura bíblica. Você vai começar amanhã, dia 1º de janeiro, você vai terminar dia 31 de dezembro. Você vai ler uma porçãozinha diária, quando você lê, você vai fazer um X na frente do texto que leu. Quando você terminar o ano, você leu a Bíblia em um ano. Pastor, eu nunca li a Bíblia inteira. Esse ano é uma oportunidade para você. Amém? Uma oportunidade. Você deveria ler a Bíblia inteira todo ano. Ler e reler, porque quanto mais você mergulha, quanto mais profundo, mais você passa a entender a existência, a graça e o favor de Deus nas nossas vidas. Então faça isso, tá? Tenha esse compromisso com Deus, com o Espírito Santo. Eu tenho desenvolvido, eu ouvi um testemunho do pastor Domingos, eu tenho desenvolvido assim algo com o Espírito Santo nesses dias. Todas as noites quando eu tenho deitado, eu tenho dito: Espírito Santo, quais as revelações que tu tens para mim nessa noite? Espírito Santo, quais são os sonhos que tu tens para mim nessa noite? Espírito Santo, quais são as visões que tu tens para mim nessa noite? E quando eu levanto de manhã, eu tenho perguntado: Espírito Santo, eu dou bom dia Pai, Filho, Espírito Santo. E eu tenho perguntado: Espírito Santo, quais são as pessoas que tu queres me conectar a elas nesse dia? Espírito Santo, quais são as pessoas que tu desejas salvar neste dia? E eu vou além: Espírito Santo, quais são as pessoas que o Senhor deseja salvar através da minha vida nesse dia? Me conecta com elas. E Deus tem dado muitas oportunidades para nós, enquanto instrumentos, se conectar com pessoas que são chaves e trazer salvação na vida daqueles que não conhecem a Jesus ainda. Então, nosso relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, é algo que nós precisamos desenvolver de maneira muito íntima e pessoal. Você está terminando o ano, nós temos uma reflexão da palavra para compartilhar com você, mas eu quero falar um pouquinho dessas coisas didáticas da vida cristã. Como você tem se posicionado em relação a esses assuntos? O que Deus tem proporcionado para e através de você? Essa é a questão. Sabe por quê, igreja? Às vezes recebemos tanto e compartilhamos tão pouco. Às vezes Deus derrama rios sobre a sua vida e você sequer estende um copo d'água a alguém, espiritualmente dizendo.
Quando falamos de compartilhar, pensamos só em finanças, né? Matéria, aquilo que é palpável. Deixa eu dizer para você, a maior riqueza que você tem para compartilhar com alguém, ela é eterna. Amém? Não pode ser palpável. São coisas que, num bate-papo, num simples bate-papo, você coloca uma chama dentro de alguém. Ontem nós estávamos no aniversário de uma criança, filhinho do Magrão fez 1 ano, e eu estava conversando com um casal, e eu deixei uma chama incendiada dentro do coração daquele casal, a respeito do que eles podem daqui para frente em 2024, porque é assim que Deus nos usa, nós temos que aproveitar os momentos que o Espírito Santo está nos dando. Amém? Agradecemos à igreja, nós tivemos o culto aqui de aniversário da igreja, e todo ano, no aniversário da igreja, nós arrecadamos um valor de oferta voluntária dos irmãos para abençoar aqueles que menos têm. No culto de sexta-feira agora, que nós tivemos dia 22, passado, nós arrecadamos uma quantia de recursos para mandar para o Maranhão, para famílias que não têm moradias. Eles estão construindo as casas com as próprias mãos. Tem um pastor amigo nosso lá nesse projeto, está lá com eles há 2 anos. Em 2 anos, o pastor já conseguiu levar 400 pessoas às águas. Num lugar pobre que sequer eles têm recursos de nada. Pastor Jetro até falou aqui, né, do que está acontecendo lá. Uma empregada doméstica naquele lugar ganha por mês R$70. Uma pessoa que trabalha no comércio ganha R$254 trabalhando no comércio lá, por mês. Então, nós arrecadamos R$9.071 e enviamos para lá. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Mandamos o dinheiro lá para o projeto. No outro dia eu recebi uma mensagem do pastor Antônio, que está à frente do trabalho. Falou: pastor, nós estamos construindo as casas aqui, batendo a massa com a própria enxada, com as próprias mãos. Esse dinheiro é para comprar uma bitorneira. Nós estávamos orando por uma bitorneira, pastor, não tinha condições de comprar. Eu falei: louvado seja Deus, irmão, vai para cima, Deus é muito bom. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero falar com você hoje, eu quero fazer umas reflexões. Nós temos assim muitas fantasias, né, na vida, da vida. E eu quero falar um pouquinho com você a respeito da vida como ela é. As lutas e as vitórias que eu e você temos todos os dias. Porque ninguém vive só de vitória, mas também ninguém vive só de luta. Porque se nós vivêssemos toda a nossa experiência na terra só de lutas, ninguém suportaria. Então nós temos os altos e os baixos, é assim que acontece conosco. Quero falar um pouquinho de Jó com você, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. O título da mensagem é Sem Blasfemar. Às vezes nós até murmuramos, queridos, mas não podemos blasfemar, ok? Às vezes nós perguntamos, às vezes nós reclamamos, nós vamos entender isso. Mas nós não podemos blasfemar, essa é a questão. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com Jó? Capítulo 1 de Jó, verso 20 e 21. Se você está com a Bíblia aí, quiser acompanhar no telão também. Capítulo 1, verso 20 e 21. Diz assim, ó: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do... Glória a Deus. Queridos, o texto inicia dizendo: ao ouvir isso. Quando você estuda a palavra, tem uma palavra dos estudos chamada exegese. Na exegese você faz muitas perguntas ao texto. Por isso que é uma exegese, você começa a examinar o texto. Versículo 20 está dizendo: ao ouvir isso, a primeira pergunta então que nós fazemos partindo desse ponto, ao ouvir isso, o quê? A Bíblia diz que depois de ter ouvido algumas coisas, Jó, ele se levanta, ele raspa a cabeça, rasga o seu manto, se dobra diante de Deus e adora.
ele teve uma postura diante de algumas coisas que ele ouviu. O que Jó ouviu, queridos? Se você for lá para o primeiro versículo do capítulo 1, vai começar a descrever o momento em que Jó está vivendo. E o texto diz que em um só dia Jó ele perde muitas coisas a respeito daquilo que ele havia conquistado em toda a sua trajetória de vida. A Bíblia diz que primeiro vem alguns salteadores, e esses salteadores levam o seu gado, os seus camelos, levam os seus cabritos, leva tudo que ele tinha. Eles roubam a Jó e matam aqueles que estavam pastoreando o seu rebanho. Sobrou um homem para contar para Jó que ele havia sido roubado com todos os seus animais, mas sobraram as ovelhas de Jó. Aí o texto vai dizendo que um pouquinho depois então cai fogo do céu e consome e mata todas as suas ovelhas. Você percebe que nos animais são os homens que mexem, mas quando vai mexer em ovelhas, o fogo vem do céu. Ninguém mexe nas ovelhas de Deus, queridos. Mas Deus está numa permissão em relação ao contexto da vida de Jó, para nos ensinar que Deus é fiel, independente das circunstâncias que nós vivemos. Então, chega um outro homem dizendo da notícia que esse fogo do céu, ele leva todas as ovelhas, mata todas as ovelhas de Jó. Daqui a pouco chega um outro homem dizendo que sobrou só ele também, porque vem um vento do deserto, e esse vento então, ele vem contra a casa que estavam os 10 filhos de Jó dentro dela. E essa casa vem ao chão e mata os 10 filhos de Jó de uma só vez. E aí nós estamos no versículo 20, que diz o seguinte: ao ouvir isso, Jó então se levanta. Quem levantou Jó, queridos? Quem levantou Jó, o texto está dizendo? Quem levantou? Ele se levantou, é isso mesmo. Às vezes nós caímos, amados, e nós vivemos uma vida de murmuração, entendendo que alguém tem que nos levantar, que alguém tem que ter dó de nós, que alguém tem que ter piedade de nós, que Deus tem que enviar um anjo para o anjo nos pegar e nos levantar. A Bíblia diz que depois de todas essas coisas, Jó se levantou. Existem momentos na sua e na minha vida que, mesmo com as circunstâncias difíceis e contrárias da vida, nós precisamos entender a manifestação e a confiança que nós temos na graça soberana de Deus, mesmo não entendendo tudo. E nós precisamos nos levantar. Pastor, mas é difícil. Mas quem disse que foi fácil para Jó? Amados, eu estava estudando esse texto a semana toda. Queridos, Jó, na verdade, ele tem uma notícia que com certeza muitos de nós, se tivéssemos recebido as notícias que Jó recebeu, muitos de nós ficaríamos prostrados. Não teríamos mais condições de levantar. Sabe por quê? Porque nos nossos dias nós caminhamos com pessoas muito menos do que isso. De uma das dificuldades que Jó enfrentou, por muito menos que uma única dificuldade, essas pessoas deixaram tudo e desistiram da vida. Eu fico pensando, se um de nós pudéssemos receber tudo aquilo que Jó recebeu de notícias, como nós, eu não sei o que eu faria, queridos. Eu não sei o que eu faria. Nós temos só 2 filhos, né? Temos 3, um está com o papai do céu, né, amor? Temos 3 filhos. Mas os 2 que estão conosco, todas as notícias ruins a respeito deles que nos alcançam, nos abala. Mas eles estão vivos. Quando alguma questão financeira nos alcança, nós nos abalamos, mas seguimos. Mas aqui Jó perde tudo, queridos. E ele precisa agora entrar numa fase para compreender tudo que Deus estava fazendo, independente das circunstâncias que estavam à volta dele. A reflexão que eu quero fazer com você é que em 2024 vai ser muito melhor do que 2023, porque nós cremos nisso pela fé. Quantos creem? Mas você e eu também, mesmo estando em um tempo melhor do que 2023, não estaremos isentos das lutas que vamos enfrentar. E que nós precisamos ter uma posição a respeito daquilo que Deus afirma sobre as nossas vidas. E quando você vai discorrendo todo o livro de Jó, você vai encontrar algumas afirmações em meio ao processo daquilo que Jó está vivendo de experiência pessoal com Deus. Existem coisas a respeito de Deus que só vai alcançar a sua vida nas experiências pessoais que você tem.
Não tem a ver com o coletivo, não tem a ver com o ministério de música da igreja, não tem a ver com o pastor que te ministra, não tem a ver com o seu líder de célula, não tem a ver com o seu cônjuge, tem a ver com experiências pessoais que somente você e Deus está vivendo. E Jó aprendeu algumas coisas. Capítulo 19, verso 25, Jó, em meio a esse processo, ele faz uma afirmação dizendo o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó entendeu. Aqui nós já estamos no capítulo 19, muita coisa tinha acontecido do 1 ao 19, queridos, na vida de Jó. Nós vamos entender um pouquinho do que aconteceu. No capítulo 42, ele diz assim, versículo 2: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó, com todas as perdas, as dores, a miséria que passou a viver, ele conseguiu entender: Senhor, nenhum dos seus planos são frustrados, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele confiou. No verso 10 do capítulo 42, ele diz o seguinte: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Um homem que teve condições de orar em meio a uma circunstância difícil da vida. Não por si mesmo, orou pelos outros. Pastor, não estou tendo forças para orar nem por mim mesmo. Então fecha a boca, querido, se dobra diante de Deus e chora. As suas lágrimas têm voz diante de Deus. Até que Deus dê condições de você abrir a sua boca e clamar não somente por você, mas pelos seus. Por aqueles que precisam de você na brecha, intercedendo. Amados, filhos são alcançados por joelhos dobrados dos pais. Mães que dobram os seus joelhos, colocam a boca no pó e dizem: Senhor, eu creio. E passa-se um dia, 2 dias, meses, anos, e o pai e a mãe estão com os joelhos no chão dizendo: Senhor, eu creio. E o inimigo muitas vezes diz: mas já fazem 4 anos, mas já fazem 5 anos, e você fica insistindo nisso e eles não vieram, mas você segue: Senhor, eu creio. Porque é assim, amados, nós entendemos que o nosso Redentor, Ele está no controle de tudo. E Jó aprendeu a orar no momento mais difícil da sua vida, não somente por ele, mas por aqueles que envolviam a sua vida, os seus amigos. Algumas verdades que nós precisamos saber sobre Jó, que nós confundimos pelas ministrações que recebemos e não mergulhamos na palavra. Jó não blasfemou contra Deus. Quantos creem nisso? Jó não blasfemou contra Deus. Mas Jó murmurou, muitas vezes. O livro de Jó citam 16 perguntas que Jó faz para Deus. Foram 16 perguntas. Jó perguntou para Deus por 16 vezes o porquê ele estava passando por aquilo. Sabe o que a religião faz conosco, queridos? Quando nós iniciamos em Deus, a religião vai incutindo em nós um Deus soberano, santo, nos colocando como pecadores de tal forma que tira de nós a identidade de filiação, tira de nós a identidade de filhos. Nós nos vemos diante de Deus mais como escravos do que como filhos, e escravo não tem coragem de perguntar para o seu senhor as coisas que ele tem dúvida, mas os filhos têm. E Jó entendeu isso num tempo onde o Espírito Santo nem havia sido derramado ainda, mas ele entendeu que podia ter uma conexão com o seu Criador nos dias difíceis da vida, e nas lutas que ele enfrentava, ele não estava entendendo tudo, e ele disse: Senhor, por quê? Mas a religião nos ensinou que se nós perguntássemos ou perguntarmos para Deus o porquê, nós estamos colocando Deus na parede. Ei, você não pode colocar Deus na parede. Ei, você não tem essa liberdade. Deus não é obrigado a te responder nada. Pode ser que Ele não te responda, querido, querida. Mas você pode perguntar ao teu pai por quê. Sabe o que a religião nos ensinou? Nunca pergunte para Deus o porquê, pergunte para Deus o para quê. Que diferença que faz? Estou na prova do mesmo jeito. Só muda o delegado, a borracha é a mesma. Por quê, para quê? Jó perguntou 16 vezes: por quê, Senhor? O próprio Deus reconhece Jó como um homem íntegro.
E ele está entendendo que não tem a ver com pecado o que ele está vivendo. Amados, quando você olha para o livro de Jó, se você já leu o livro de Jó, eu desafio você a ler. Pega uma semaninha e tira uma semana para você ler o livro inteiro, vai entender. A Bíblia diz que Jó, ele tinha tanta comunhão com Deus que todos os dias ele sacrificava pelos filhos, pela família. Ele era um sacerdote dentro da sua casa, um homem de intimidade. Ele está entendendo que entre ele e Deus estava tudo bem. De repente vem um vento. Então ele pergunta o porquê 16 vezes. Jó faz 34 reclamações. Depois das 16 perguntas, ele começa a reclamar. Ele não blasfemou, é diferente. A esposa dele blasfemou, nós vamos entender aqui. Mas Jó faz 34 reclamações no seu livro em relação ao que ele estava vivendo, porque ele não estava compreendendo. Pastor, mas eu posso reclamar diante de Deus de algumas coisas que eu estou vivendo? Nós podemos, queridos, porque reclamar para Deus as nossas lutas e as nossas dores e as nossas dificuldades chama-se desabafo. Quando você chega diante do seu pai, chora, às vezes nem palavras tem, pela luta intensa que você está passando, e você reclama para ele de alguma coisa, você fala: Deus, eu não aguento mais, Senhor, está muito difícil para mim, eu estou me coçando com um caco de telhas, o Senhor não está vendo isso? Não é possível, Senhor, que o Senhor não está vendo os meus inimigos zombando de mim. Davi fez tantas vezes isso. Nós podemos reclamar para Deus. Quando você reclama para o outro é fofoca e murmuração. Mas quando você reclama para Deus é desabafo. É entre você e Ele. E Jó não reclama para os demais, Jó reclama para Deus. Ele fala: Senhor, o que está acontecendo? Mas nós precisamos entender que Deus é soberano. Quantos sabem disso? Deus é soberano e Ele age da maneira que lhe aprouver, porque Ele está no controle de tudo. Ele já sabe o fim, antes do fim nos alcançar. Ele já sabe para onde Ele está nos guiando e nos levando, e o porquê e o propósito disso tudo que estamos vivendo. E depois de 16 perguntas, 34 reclamações, a Bíblia diz que do capítulo 38 ao capítulo 41, Deus faz 70 perguntas para Jó. Ou seja, Deus não respondeu Jó em nenhuma das perguntas que ele fez. Muito menos respondeu às suas reclamações. Deus ficou quieto. Já passou por isso? Quando você reclama, quando você chora, quando você pergunta, quando você questiona, e Deus parece que Ele fecha a boca, Ele não te responde, Ele não dá uma direção, Ele não te dá uma palavra, Ele não te dá nada, Ele está quieto, Ele calou. Deus está calado com Jó. Mas no capítulo 38, Deus começa a dizer assim para Jó: Jó, deixa eu dizer algo para você, filho. Deu já, né? 16 perguntinhas aí, 34 reclamações, vamos fazer uma média aqui. O Duzão é bom de matemática, se ele arredondar vai dar 57, né, Duzão? O Duzão tem essas matemáticas, se ele arredonda sempre dá uns números diferentes, porque o certo é 50, né? O que acontece, queridos? Depois de todo esse momento, Deus começa no capítulo 38 a dizer para Jó o seguinte: Jó, onde tu estavas quando eu trouxe fundamentos na terra? Jó, onde estavas tu quando eu coloquei os firmamentos nos céus? Jó, onde você estava quando eu separei a água da terra seca? Jó, onde você estava quando eu criei os animais e os répteis e os peixes do mar? E Deus faz 70 perguntas para Jó. Sabe o que 2024 espera de mim e de você, amados? É que mesmo que nós passemos por todas as lutas sem entendermos, ainda que nós perguntemos e questionemos a Deus, ainda que nós reclamemos de algumas coisas, quando Deus começar a nos fazer perguntas como fez para Jó, Deus espera que a gente tenha a mesma conclusão que Jó teve. No finalzinho do livro, Jó, ele chega a dizer o seguinte: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Porque depois dessas 70 perguntas que o Senhor está fazendo para mim, eu cheguei à conclusão que eu não te conheço. Eu conheci uma comunidade, Senhor. Eu conheci bons amigos, eu conheci irmãos em Cristo. Eu conheci um pastor legal, eu conheci um ministério de música bom. Eu conheci, Senhor, a vibe do cristianismo dos nossos dias. Eu conheci a religião, eu conheci muitas coisas, mas o Senhor eu não conhecia. Porque essas 70 perguntas que o Senhor está me fazendo, o Senhor mudou completamente a minha percepção de quem Tu és.
Começou a me ministrar a respeito da tua fidelidade nas lutas que eu enfrento, naquilo que eu estou vivendo. Eu comecei a ver a tua mão em tudo, em coisas que eu jamais poderia entender, porque eu entendi agora, Senhor, que o resultado da vida de um ser humano não tem a ver com 70, 80, 90 anos nessa terra, mas tem a ver com uma eternidade que o Senhor está no governo. Jó conclui: Senhor, eu só te conhecia de ouvir falar. 2024, queridos, espera de mim e de você em experiências com Deus, que nós possamos tocá-lo agora, que nós possamos conhecê-lo, de vê-lo, de estar com Ele, de se relacionar com Ele, de discernir a voz dEle, de saber quando é Ele, de sentir quando Ele chega. Às vezes nós estamos num ambiente comum, queridos, natural, e Deus se apresenta nesse ambiente. Quantos sabem disso? Foi assim com a mulher samaritana. Jesus está num poço, tudo natural, humano, precisa tomar água, está com sede, está cansado, está viajando. Uma mulher chega e começa a conversar com ele. Aí ela faz uma pergunta para ele, uma pergunta humana: mas como pode ser? O senhor não tem uma caneca para tirar água do poço, e porventura o senhor é maior que nosso pai Jacó? Aí Jesus então traz aquela condição para o espiritual. Deus se apresenta. Jesus está conversando com Nicodemos, João capítulo 3. E está uma conversa completamente humana. Mas tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Eles estão conversando humanamente, dizendo tal. De repente, Nicodemos faz uma pergunta para Jesus. Jesus fala assim: olha, aquele que não nasce da água e do Espírito, Deus se apresenta. Existem momentos na minha e na sua vida, amados, que nós estamos em condições, em circunstâncias, em lugares, que tudo que está acontecendo é humano, mas de repente Deus se apresenta. Eu já estive em festas de aniversário, churrascos de família. Eu já estive em confraternizações de amigos, que está tudo, porque é só isso que rola nessas coisas, né? Está tudo na pancadaria. Mas de repente eu bato o olho em alguém, e aí eu me aproximo e falo: amor, essa pessoa não está bem. E aí eu chego do lado da pessoa e falo: está tudo bem com você? Estou te achando tão desconectado da festa. E aí Deus se apresenta, porque é assim que Ele faz. Não importa o contexto, não importa a pessoa, não importa o lugar, importa que Ele se apresente. Jó entendeu isso. Jó entendeu que com todos os desafios que ele estava vivenciando, enfrentando, com todas as perdas que ele teve, Deus se apresentou. Então ele pôde confiar. Ele pôde confiar. A questão, queridos, é que quando nós passamos por momentos assim, nós temos muita dificuldade de dizer para Deus aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos. Deus não se impressiona se você colocar algumas coisas para Ele. Você acha que você vai escandalizar Deus se você conversar com Ele intimamente das suas misérias e das suas limitações, das suas dificuldades, do que você não está entendendo, daquilo que te governa, daquilo que te escraviza? Quando ninguém está olhando, das coisas que você faz no secreto, no oculto, você acha que Ele não está vendo? Ele já sabe. Olha, Deus tem muito mais dificuldade com o coração de um religioso e fariseu do que com o coração quebrantado de um pecador arrependido. Todas as vezes que nós em arrependimento tentarmos com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, mas em arrependimento buscarmos a Ele, nós vamos ser salvos. Quantos creem nisso? 5 áreas vitais na vida de um ser humano, elas, quando abaladas, desestruturam qualquer pessoa na terra. E o diabo tocou as 5 áreas da vida de Jó, para que pudesse destabilizar ele. 2024, você pode ter muitas vitórias, mas eu quero dizer para você, preste atenção nessas 5 áreas. Jó, ele está num momento onde estava tudo acontecendo, indo de bem a melhor com ele. Mas a primeira coisa que o diabo vem quando tem a autorização de Deus é tocar nos bens de Jó. Tocou na sua vida financeira. A vida financeira é um pilar na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. É um pilar. Quando você tem a sua vida financeira desestruturada, tudo começa a ir mal. Estou com um problema no casamento, mas meu casamento era lindo, não sei o que está acontecendo. É porque a vida financeira bagunçou, e você começa a ter problema com o cônjuge, com os filhos. Porque daí você não tem mais condições de, como você não tem condições de... pastor, o dinheiro não traz felicidade. Não traz? Dá o seu para mim e vai ser feliz.
Entendeu? E se alguém for dar, eu prefiro que seja o Murilo. Se for me dar o dinheiro que tem. O que acontece, queridos? Vida financeira, o diabo veio e roubou todo o seu gado, matou todas as suas ovelhas, tirou todos os seus bens. Jó era um homem mais rico do seu período na terra, um homem que prosperava em tudo que colocava as mãos. Ele tinha muito, muito, mas a vida financeira dele foi abalada. 2024, queridos, você precisa prestar atenção nesse pilar da sua vida. Existem pessoas que estão atravessando o ano, deveriam ter sepultado essa dificuldade financeira que tem em 2023, mas viveram o ano inteiro e não colocaram ordem na vida. Vai arrastar isso para 2024. Deixa eu dizer para você, se você não prestar atenção nesse pilar, ele vai te matar. Mas Jó era um homem íntegro, fiel, sabia o que Deus era na vida dele. E mesmo perdendo tudo, ele adorou a Deus quando ele era rico e seguiu adorando a Deus ficando pobre. O nosso problema, amados, é que se a gente não tem condições de ir numa praia, se a gente não tem condições de trocar de carro, se a gente não tem condições de ir numa pizzaria, a gente já começa a blasfemar. Não é reclamar, a gente blasfema. A gente diz onde Deus estava, porque todo mundo foi para a praia e eu estou aqui. Irmão, coloca uma bacia de alumínio no quintal da casa e pula para dentro. E seja feliz. Brinca de mangueira, nunca brincou? Brincava disso aí quando era criança, não, é uma delícia. Deita aí, amor, manda mangueira, água para todo mundo, tem para dar, vender, jogar fora, ainda sobra. Mas nós não entendemos. Cuidado com o pilar da vida financeira. Segundo pilar que o diabo toca na vida de Jó, seus filhos. Vem o vento do deserto, a gente não sabe como isso se deu. Deus colocou as mãos, a casa desabou sobre os filhos de Jó. Quantos são pais aqui? Irmãos, toca em qualquer coisa, mas quando toca nos filhos, tem que ter estrutura, hein? Tem que ter estrutura. Porque daí tocou nos filhos, né? Os filhos são tudo para nós. Se nós somos pessoas de família e somos, se nós somos pessoas de princípios e somos, nós vivemos uma ideologia lá fora, que a ideologia do mundo hoje faz de tudo para destruir a identidade dos nossos filhos. Filhos que nós geramos, filhos que nós carregamos no colo, filhos que nós amamentamos, filhos que nós demos de comer, filhos que nós ensinamos princípios bons, filho que nós cuidamos. Os filhos vão crescendo e a sociedade, através do diabo, toca nesse pilar da nossa vida, porque leva os nossos filhos para a perdição, leva os nossos filhos para as drogas, para a prostituição, leva os nossos filhos para o medo, leva os nossos filhos para o engano, escraviza os nossos filhos com dependências químicas, orgânicas, medicação. Filhos que são de famílias estruturadas, hoje estão afundadas em medicações de Rivotril. Jovens, meu Deus, adolescentes dormindo por conta de Rivotril e acordando por conta de escitalopram. Sabem? Você viu? Não conhece. Adolescente deveria estar brincando, queridos. Adolescente deveria estar sonhando, correndo, sendo feliz, em cima de camas, medicações diversas. Por quê? Porque é um pilar da família, da nossa vida, que o diabo tenta tocar todos os dias, de todas as formas. Não vai ser diferente em 2024. Então deixa eu dizer para você, pais, mães, agarre os seus filhos, profetize sobre eles, segure na mão deles, abrace eles, chore com eles, lute por eles, se coloque à frente daquilo que eles estão enfrentando para dizer para eles: nessa casa tem uma sacerdotisa, nessa casa tem um sacerdote. Nós precisamos lutar pelos nossos filhos. O diabo tocou os filhos de Jó, porque é para isso que ele veio: matar, roubar e destruir. E nós precisamos lutar pelos nossos. Esse pilar você não pode negociar. Um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós vamos prestar conta dos filhos que Ele nos deu. Quantos sabem disso? Nós vamos prestar contas. Se eles se perderem, não foi por negligência nossa, ou pelo menos que não seja por negligência nossa.
Nós temos feito tudo o que é possível, segundo a palavra de Deus, para que essa ideologia do mundo não alcance a vida deles e distorçam a identidade deles. Homem é homem, mulher é mulher, ponto. É o que a Bíblia diz. Mas os nossos filhos se perderam na ideologia desse mundo perdido, caído, corrompido, porque faltou posicionamento nosso. Pais omissos, mulheres omissas. Só que Jó era íntegro. Ele não fez nada para perder os filhos. Por isso Deus não deixou os filhos se corromper, tirou os filhos santos da terra. Porque os filhos de Jó eram filhos para a glória de Deus. Tirou eles santos da terra. Jó consagrava todos os dias com os filhos. A Bíblia nos fala, eles faziam as refeições, eles sacrificavam junto ao Senhor. Se um dia os nossos filhos estiverem aqui, que eles possam ir salvos, em nome de Jesus, nós vamos lutar por eles. Terceiro pilar que o diabo toca na vida de Jó, estou finalizando. O diabo tocou na saúde de Jó. Deixa eu dizer algo para você a respeito da sua saúde. Quando o diabo desejou tocar na saúde de Jó, o diabo veio com uma conversa mole, mais ou menos assim para Deus. Aí fica fácil, né? O Senhor deixou tirar os bens, deixou tirar os filhos, mas com saúde, ele vai ter força para seguir e reconstruir tudo de novo, porque ele tem saúde. Porque quando você tem saúde, se você é uma pessoa esperta, firme, se você é uma pessoa que tem propósito, você vai seguir. Você vai seguir. Você vai começar do zero. Ontem eu falava com uma pessoa que empresários, grandes milionários, eles quebram pelo menos 4 vezes as empresas antes de se tornarem milionários. É de 3 a 5 empresas quebradas. Eles falem totalmente de 3 a 5 empresas para depois se tornar milionário. Por quê? Porque eles quebraram, aprenderam e fizeram de novo. Quebraram, aprenderam e reconstruíram. Porque tem saúde. Enquanto nós temos saúde, a gente quebra e reconstrói. A gente quebra e reconstrói. A gente quebra e reconstrói. Aí o diabo falou assim para Deus: tira a saúde dele. Deus falou: pode tirar, ele é íntegro. Só que eu vou falar para você, Satanás. Deus está falando: você vai tirar a saúde, mas você não vai tocar na vida. Deixa eu dizer para você. O diabo pode tocar na sua saúde, mas a sua vida é do Senhor. Ninguém toca na sua vida, porque a sua vida tem endereço para Ele. Às vezes nós nos preocupamos, achamos que a nossa saúde vai roubar de nós o melhor de Deus. A nossa vida está nas mãos dEle. É a nossa vida. Você precisa confiar a sua vida. Você não precisa confiar o seu dinheiro. Você não precisa confiar a sua saúde. Você não precisa confiar o seu vigor. Você precisa confiar a sua vida. Porque é da tua vida que procede todos os demais caminhos, segundo o teu coração, na presença dEle. Confia a sua vida no Senhor, nas mãos dEle. As demais coisas Ele fará. Então Deus preserva a vida de Jó, mas a saúde dele vai embora, queridos. O texto não é claro a respeito de, mas eu faço algumas analogias, porque daí é minha cabeça de pensante, né? A Bíblia diz que Jó, quando ele perdeu tudo, aconteceu tudo muito rapidamente, agora ele é um homem que a saúde dele foi embora. Ele chega a escrever que a mulher dele, ele estava cheirando tão mal e apodrecendo por dentro, apodrecendo a própria carne, que o hálito dele cheirava tão mal que a mulher dele não suportava o hálito dele. E diz que ele então procurou um caco de telha para se coçar. Um vento derrubou a casa dos seus filhos. A pergunta que eu faço: existem momentos na vida, queridos, que é possível que até os cacos de telha que caíram sobre a vida dos nossos filhos são instrumentos para nós nos refazermos. É um caco de telha que ele tinha. Mas desse caco de telha era o que ele tinha no Senhor para recomeçar. E ele começou a se coçar. E ele disse: Senhor, olha a minha condição. Quarto pilar que o diabo toca na vida de Jó são os seus amigos. A Bíblia diz que quando Jó chega nesse estágio da vida de se coçar com um caco de telhas, apodrecido na carne, os seus amigos vieram para ficar junto deles. Quantos acreditam que os amigos de Jó eram amigos de verdade? Tem alguém aqui que acredita? Assume aí. Legal. Nota 10. Os amigos de Jó eram amigos de verdade, queridos. Sabe aquele cara que você fala assim: eu tenho muitos colegas, mas esse cara é meu amigo.
Eu tenho muitos conhecidos, mas esse cara é meu amigo. Os amigos de Jó eram amigos de Jó. A Bíblia diz que esses amigos foram ficar com Jó e ficaram 7 dias de jejum, ao lado dele, cheirando mal, apodrecido, chorando com ele. Só que o que acontece, amados? Amigos não são anjos. Eles são humanos como nós também somos humanos. E depois de 7 dias, estando do lado de Jó, apodrecendo daquele jeito e nada acontecia, os amigos começaram a fazer algumas perguntas para ele. Falou: Jó, nós estamos aqui há 7 dias jejuando com você, cara, chorando por você. A gente crê que você vai sair dessa daí. Mas certeza que não aconteceu nada, cara? Você já fez um autoexame da vida assim? Os caras eram amigos, mas estavam preocupados com ele. Aí os amigos começaram a questioná-lo. Jó, você não pecou? Cara, você teve tantos servos, tantas servas, você não foi um senhor opressor? Começaram a perguntar para ele, ele falou. Os amigos de Jó, então, viraram, como bons amigos que eram, viraram agora aqueles que interrogaram a Jó e apontaram a Jó. Jó falou: vocês não estão entendendo, tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que os amigos depois saem dali. Quando os amigos estão indo embora, a Bíblia diz que Deus manda os amigos voltar para Jó orar por eles. E eu vou deixar isso aí para o fim, que eu vou falar com vocês. Mas eram amigos. Mas quando nós passamos provas, amados, se você fizer uma reflexão em 2023, você deve ter perdido alguns relacionamentos, ferido alguns outros, deve ter sido ferido por alguém, feriu também. Deixa eu dizer para você, olha, a dor é inevitável quando nós temos relacionamentos, quando sabem disso, mas o sofrimento é opcional. Pessoas causam dores na gente, mas a dor, toda dor passa. Se você der um trupicão aqui agora, você vai embora com o dedinho doendo, mas daqui a pouco, daqui uma horinha, passou a dor do seu dedinho, entendeu? Então a dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Existem pessoas que pegam uma situação que aconteceu há 12 anos atrás, 15 anos atrás, e carrega essa dor até hoje, virou um sofrimento na vida dela, porque ela não consegue desvincular disso. Ela vive um luto eterno em relação a uma situação que aconteceu, seja qual for a área da vida. Por quê? Porque algo que era dor e é legítimo, se tornou sofrimento para a pessoa. Então tudo que você toca agora, o sofrimento está lá. Está lá, instalado. Porque o sofrimento é opcional, é a gente que alimenta ele ou não. Você precisa, nessa virada de ano, decidir em Deus, deixar o seu sofrimento para trás, ainda que algumas coisas te causaram dor. Abandone esse sofrimento, essa vida miserável. É vida miserável, queridos. Jó não fez isso. Achamos que impressionamos a Deus com outras coisas, carregando sofrimentos no coração. Então a gente acha que a gente impressiona a Deus porque a gente ora bem, a gente acha que a gente impressiona a Deus porque a gente prega bem, a gente acha que a gente impressiona a Deus porque a gente toca bem, a gente acha que impressiona a Deus porque a gente canta bem. Aliás, vocês já ouviram o louvor no céu? A gente acha que canta bem, que toca bem, né? Você já parou para imaginar como que é o louvor no céu? Quando eu paro para... Eu faço umas reflexões meio loucas. O pastor era tudo meio doido, queridos. Eu já pensei sobre o louvor no céu. Quando eu penso sobre o louvor no céu e olho para o que acontece aqui, eu penso que Deus tolera nos escutar. Ele nos tolera. A gente acha que canta e toca, queridos. Deus nos tolera. A gente acha que prega, que faz, que acontece. Deus tolera. Por amor e por misericórdia. No céu é tudo diferente, queridos. É completamente diferente de tudo. Deus toca no casamento de Jó. Outro pilar. Houve um momento, queridos, a mulher de Jó, e ela é mulher, ela é humana também. Ela não é anjo, ela é humana. Ela foi, até que ela disse um dia, ela blasfemou. Ela falou assim, ô Jó, deixa eu dizer para você. Amaldiçoa Deus e morre. Eu não aguento mais, cara. Eu tive 10 filhos com você, nós conquistamos muitas coisas, nos tornamos ricos, hoje estamos na miséria. Mas para ver você nessa condição, você está podre, fedendo. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Aí o Deus já era dele, não era nem dela mais.
Então o diabo toca no casamento de Jó. E Jó fala assim: você está falando como nécia, filha, como louca. Aceitaria eu o bem de Deus e o mal não? Deus mudou por conta disso? Deus não é o mesmo? Mas aí nós olhamos para a mulher de Jó e descemos a lenha nela, né, queridos? Aí nós falamos que Jó é um homem de fé e que a mulher não presta. Se Deus tirar 10 filhos seus num só dia, tudo que você tem, o que você faria? Pensa nisso antes de falar mal da mulher de Jó. Sabe por quê? Porque quando nós estamos em crises intensas e agudas, existem coisas que nós falamos que Deus considera. Ele sabe quando é uma blasfêmia por coração, de fato, perdido ou por desespero. Ela estava desesperada. Ela não sabia o que fazer. Quando ela fala isso, Deus compreende. Como que eu sei que Deus compreendeu? Porque é o seguinte: Deus restaurou todas as coisas na vida de Jó e deu tudo em dobro para ele, mas a mulher foi a mesma. Ele não tirou a mulher de Jó. Ele permaneceu com a mesma mulher. E foi com a mesma mulher que ele gerou mais 10 filhos depois. Porque agora 10 no céu, 10 na terra, ele tem 20, o dobro. A mesma mulher. Então cuidado. Quando uma pessoa está muito ferida, quando ela está muito triste, existem coisas que a gente tem que considerar quando ela fala. E eu finalizo com você falando, então, da oração de Jó pelos amigos. Esse pilar da amizade, os amigos são reprovados por Deus. Deus não reprova Jó, reprova os amigos. Os amigos estão indo embora, Deus fala com os amigos. Falou: ó, o que vocês fizeram com o meu servo Jó, que é íntegro e fiel, por conta daquilo que ele está passando, eu não aceito. Vocês vão voltar lá, vocês vão conseguir animais para sacrifício, vocês vão voltar lá para Jó sacrificar em favor de vocês e orar por vocês. Porque o que vocês fizeram com Jó eu não aceito. Quando os amigos voltam, querido, sabe aquela pessoa que falou mal do seu ano inteiro? Está falando mal de você há anos, está fazendo de tudo para você dar errado, que fala que você é pecador, que você é pecadora, que isso, que aquilo. Sabe aquele pessoal que rema contra, que torce contra você? Agora você recebe esse pessoal dizendo para você: ó, Deus mandou eu vim aqui para você orar por mim, para que eu não morra. Aí você faz aquela oração, né? Senhor, leva ele, promove o teu filho. Me deu tanto trabalho, Senhor, mas graças a Deus chegou o dia. O nome dele está no livro da vida. Senta o aço. Não é assim que a gente ora? Jó não fez isso, queridos. Jó, ele entendeu. Ele falou: Senhor, tem misericórdia. A minha luta era muito grande. Os meus amigos não conseguiram suportar. Eu cheguei num ponto, num período da vida, que até os meus amigos, eles não conseguiram mais suportar o que eu estou vivendo. Então perdoa os teus filhos, Senhor. Tem misericórdia, porque a experiência que eu estava vivendo, eles me amam tanto, 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 que afetou eles também. E eles compraram a minha causa. Tem misericórdia deles, ó Deus. Você tem amigos assim, queridos, que compram a sua causa? Você tem familiares assim, que quando alguém toca em você, tocou no seu familiar também? Pessoas que te amam de verdade e não estão com você por conta de títulos e por conta de benefícios que você pode trazer? Mais do que isso, você é amigo de alguém nessa proporção? Ou a sua vida, ela basta em si mesmo? Porque tem pessoa que se basta, né? Ela não precisa de ninguém. Ela define o que é projeto para ela: isso aqui para mim está bom, o resto que se arda. A Bíblia diz que quando Jó está orando pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. A Bíblia diz que instantaneamente ele é curado. Instantaneamente, queridos, ele é curado. A sua pele fica como a de um bebê. Deus restaura a sorte desse homem e levanta ele de novo. Primeira coisa que eu vejo Deus restaurando na vida de Jó é o sacerdócio e o ministério da intercessão. Deus falou: Jó, eu vou te restaurar, mas ainda podre do jeito que você está, eu vou restaurar o sacerdócio da intercessão na sua vida. Você vai orar pelos seus amigos, você vai pastoreá-los e você vai ministrá-los. Deus restaurou a vida ministerial de Jó
na presença dos amigos. E depois Deus fala assim: Jó, eu vou restaurar sua esposa. Ela ainda vai gerar, mesmo tendo se desesperado contra mim. Eu queria que a igreja ficasse em pé. E eu vou terminar assim. Eu vou orar por você, por esse grupo de pessoas. Grupo de pessoas que está aqui hoje, mas Deus está dizendo para você que em 2024 você vai gerar de novo. Você parou de gerar por circunstâncias da vida, por posicionamentos, às vezes por falta de fé naquilo que Deus é e está fazendo. Mas Deus vai restaurar a sua vida e você vai gerar de novo. Deus deu a ela mais 10 filhos. E Deus vai te dar muitas, mas muitas vitórias em 2024. Eu queria que você abrisse as suas mãos onde você está. Eu queria que você começasse a orar. Essa manhã eu estou falando com um grupo de pessoas, queridos, que passaram por muitas lutas e eles foram desfalecendo durante as lutas que passaram. Eu estou falando com um grupo de pessoas que pararam de gerar por conta das dores que foram causadas. Mas eu também estou falando com um grupo de pessoas que pela fé eu creio que vai gerar em 2024. Você vai gerar. Você vai voltar ao centro de tudo e você vai dizer igual Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, que certamente Ele se levantará em meu favor. Meu Redentor vive. Se você crê nisso, comece a declarar, não espere por mim. Comece a declarar: Senhor, eu vou gerar de novo. O Senhor está restaurando tudo, eu vou gerar de novo, Senhor. Eu vou ver acontecendo na vida da minha família, eu vou ver acontecendo na vida dos meus filhos, eu vou ver acontecendo na minha própria vida, eu vou ver acontecendo no ministério, eu vou ver acontecendo na igreja, na minha célula, eu vou ver acontecendo, Senhor. Foram, Senhor, dias difíceis, tem sido um ano difícil, mas eu vou ver acontecendo, Senhor, porque eu vou gerar. Eu vou gerar porque assim como Jó, mesmo não entendendo tudo, hoje eu posso dizer, os meus olhos te veem. Porque eu creio em Ti, Senhor, que é um Redentor, que está sobre a minha vida, sobre todas as coisas debaixo dos céus na terra. Ei, Deus trouxe você aqui nessa manhã, porque Deus tem um propósito com você. 2024 vai ser um ano de testemunho. O Senhor não é um homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e aquilo que Ele tem sobre a sua vida há de se cumprir. Ele vai levantar você como um testemunho vivo e fiel dentro da sua família e da sua casa. Essa é uma manhã, queridos, onde Deus quer mudar a sua história. Nós estamos finalizando o ano e nós precisamos finalizar algumas questões. Finalize com Deus aquilo que precisa de um ponto final, porque a vida está te alcançando e você vai gerar muitos filhos, muitas filhas para Deus. Você vai dar muitos frutos nesse ano. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta manhã, nesta casa. Nós queremos te louvar por 2023, nós queremos declarar, Senhor, foi um ano de luta, foi um ano de perdas. Perdemos filhos, perdemos às vezes finanças, perdemos amigos, perdemos pessoas que amamos, mas não perdemos a fé. Porque a nossa fé não está embasada naquilo que nós conquistamos, mas está embasada naquilo que Tu és como fiel. E nós declaramos, Pai, sobre a Tua casa nesta manhã, a Tua fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor, irá nos fazer gerar, nós vamos gerar para o Senhor está restabelecendo, Senhor, o nosso sacerdócio, o Senhor está colocando nas nossas mãos de novo a autoridade para pastorear vidas, para cuidar de pessoas, para interceder por aqueles que menos têm. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, nenhum dos 5 pilares da nossa vida, quando forem atacados, encontrarão algum tipo de fissura na estrutura, porque Tu és a nossa rocha, que estrutura cada área da nossa vida. O Senhor estrutura o nosso casamento, o Senhor estrutura as nossas finanças, os nossos filhos são herança do Senhor, grandes serão a paz deles na terra. O Senhor estrutura os nossos relacionamentos de amizade, o Senhor estrutura, Pai, tudo que somos e temos. Nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, venha o Teu reino, o Senhor estrutura a nossa saúde. Pai, eu declaro nesta manhã, se alguém enfermo aqui nesta casa, da cabeça à planta dos pés, nós declaramos enfermidade seja repreendida na autoridade do nome do Senhor Jesus.
Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, vem o teu reino sobre a saúde dos teus filhos, e nós profetizamos, obrigado 2023, e nós declaramos, venha 2024, para a honra e para a glória do teu nome santo. Tu és Deus nesta casa, na nossa vida, tu és Deus, Senhor, sobre esse ano que está nascendo para nós. Junto com esse novo ano, venha o novo do Senhor. Venha a graça e o favor do Senhor, nos fazendo romper como filhos, filhas, como luz nas trevas. Assim nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor neste lugar, Pai. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor o mais forte que você puder. Declare a Ele a sua gratidão, o seu louvor.